Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje damos continuidade nessa aula, vamos falar o capítulo 2 do canto 11 do Srimad Bhagavatam, intitulado Maharaja Nimi encontra-se com os 9 Yogendras. Nesse capítulo, Narada está dando instruções sobre o Bhagavata Dharma ao fiel e indagador Vasudeva, recontando uma conversa entre Maharaja Nimi e os 9 Yogendras. Muito ansioso de ver o Senhor Krishna, Devasi Narada residia quase o tempo todo em Dwaraka. Outrora, Vasudeva, confundido pela potência ilusória do Senhor, oferecera adoração ao Supremo Senhor Ananta, com o propósito de obter um filho, mas deixara de adorá-lo para lograr a liberação. Certa vez, Narada chegou à casa de Vasudeva, que o adorou de acordo com a etiqueta adequada. Cumprimentou-o com respeito e pediu-lhe para ouvir sobre o serviço devocional puro, que liberta a pessoa de todas as classes de temor. Narada louvou a inteligência fixa de Vasudeva e então relatou a antiga história da conversa entre os 9 Yogendras, que eram filhos do senhor Rishabhadeva, e Nimi, o rei de Videha. O filho de Swayambhuva Manu foi Priyavrata, seu filho foi Agnidra, cujo filho foi Nabi. O senhor Rishabhadeva, a porção plenária de Vasudeva, encarnou como o filho de Nabi. O mais velho dentre os 100 filhos de Rishabhadeva foi Bharata, um enaltecido devoto de Narayana, através de cujo nome esta terra, que antes se chamava Ajanabha-Varsa, ficou famosa como Bharata-Varsa. Os outros 9 filhos de Rishabhadeva, que são bem conhecidos como os Nava Yogendras, que se chamam Kavir, Ravir, Antariksha, Prabuddha, Pipalayana, Avirhotra, Drumila, Chamasa e Karabhajana. Eles eram bem versados no conhecimento a respeito do eu, fixos em sua meta e sempre esforçados em lograr a perfeição. Os outros 9 filhos de Rishabhadeva aceitaram o dever de kshatriyas e tornaram-se mestres das 9 ilhas que constituem Bharatavarsa. Seus outros 81 filhos
tornaram-se brahmanas peritos em doutrinas smriti e propagaram o caminho do sacrifício fruitivo. Os 9 yogendras, livres para se moverem sem impedimento, viajavam à vontade por toda parte. Eles eram companheiros diretos da Suprema Personalidade de Deus, Madhusudana, e vagavam a seu bel prazer para dar proteção aos diversos planetas do universo. Pode-se perder o corpo humano a qualquer momento, mas ainda assim ele é uma aquisição muito rara. Ainda mais raro é obter a associação dos devotos íntimos do Senhor de Vaikunta, enquanto se está neste corpo humano. A associação com semelhantes pessoas santas, mesmo por uma fração de segundo, concede a um ser vivo todos os benefícios. O rei Nimi, portanto, ofereceu assentos convenientes aos 9 yogendras, adorou-os, prostou-se com humildade perante eles e, jubiloso, indagou deles acerca de Bhagavata Dharma. Bhagavata Dharma, isto é, serviço devocional puro ao Senhor, é o único meio de lograr para a alma a máxima boa fortuna. O Senhor Supremo, satisfazendo-se com esse serviço, oferece o seu próprio eu ao devoto, satisfazendo-se assim, completamente. Em resposta à pergunta do rei, um dos 9 yogendras, chamado Kavi, falou o seguinte: aqueles processos de avanço que são descritos pela Suprema Personalidade de Deus e que capacitam até mesmo as pessoas tolas a atingir facilmente a autorrealização perfeita, chamam-se Bhagavata Dharma. Este Bhagavata Dharma, manifesto como serviço aos pés de lótus do infalível Senhor Supremo, erradica todo o temor do ser vivo. Quem se refugia em Bhagavata Dharma jamais tropeça ou cai, mesmo ao correr com ambos os olhos fechados. Tudo o que alguém faça com seu corpo, mente, palavras, inteligência, consciência, sentidos e propensões naturais deve ser oferecido ao Senhor Narayana. Entidades vivas, adversas aos pés de lótus do Senhor, ficam sob o controle de sua energia ilusória Maya. Elas esquecem a identidade do Senhor e são capturadas pela ilusão decorrente do fato de identificarem-se com o corpo temporário. Sob a influência da atração material, elas ficam extremamente assustadas. Por isso, o melhor para elas é render sua própria energia vital a um guru qualificado e, com devoção pura, adorar o Senhor Supremo, o controlador absoluto de Maya. Da mesma maneira que, comendo, alguém sacia aos poucos sua fome e, a cada bocada de comida, sente-se mais e mais satisfeito e nutrido, o devoto rendido desapega-se de todos os objetos não relacionados a Krishna. Obtém experiência pessoal direta a respeito do Senhor e saboreia amor puro por Deus, tudo simultaneamente. Em seguida, Ravir falou, descrevendo as diferentes características dos devotos de primeira classe, de segunda classe e de terceira classe, falando: quem oferece com fé adoração adequada à deidade do Senhor Vishnu, mas não tem devoção aos Vaishnavas e aos objetos relacionados a Vishnu, é um devoto materialista.
Quem manifesta amor pelo Senhor, amizade para com os devotos do Senhor, misericórdia com os ignorantes e indiferença aos inimigos de Vishnu e dos Vaishnavas, é um devoto intermediário. E quem vê a presença do Senhor Supremo em tudo e vê tudo dentro do Senhor, é o devoto mais elevado. Os devotos de primeira classe são descritos em 8 versos, que concluem declarando que o devoto de primeira classe mantém o Senhor Supremo perpetuamente atado a seu próprio coração com as cordas da afeição. O Senhor Hari jamais abandona o coração de semelhante devoto. Então, iniciamos aqui, depois dessa explicação resumida, desse capítulo 2 do canto 11, no verso 1 iniciaremos então, onde Sri Shukadeva Goswami disse: ávido por ocupar-se na adoração ao Senhor Krishna, ó melhor dos Kurus, Narada Muni permaneceu algum tempo em Dwarka, que era protegida pelos braços de Govinda. Meu querido rei, no mundo material, as almas condicionadas têm de se confrontar com a morte a cada passo da vida. Portanto, quem dentre as almas condicionadas não prestaria serviço aos pés de lótus do Senhor Mukunda, que é adorável até mesmo para as mais enaltecidas almas liberadas? Certa vez, o sábio entre os semideuses, Narada, veio à casa de Vasudeva, o pai de Krishna. Depois de adorar Narada com parafernália adequada, dando-lhe um assento confortável e prostrando-se com respeito diante dele, Vasudeva falou as seguintes palavras: meu senhor Narada, tua visita, tal qual aquela de um pai a seus filhos, é para o benefício de todos os seres vivos. Tu beneficias não só aqueles que são muito desventurados, como também os que são avançados no caminho que leva ao Senhor Supremo, o Tamasluka. As atividades dos semideuses conduzem os seres vivos tanto à miséria quanto à felicidade. Mas as atividades de grandes santos como tu, que aceitaram o Senhor infalível como a própria alma, resultam apenas em felicidade para todos os seres. Aqueles que adoram os semideuses recebem a reciprocação dos semideuses da maneira exatamente correspondente ao oferecimento. Os semideuses são assistentes do karma, como a sombra de uma pessoa, mas os sadhus, homens santos, são de fato misericordiosos com os caídos. Ó Brahmana, embora esteja satisfeito apenas por ver-te, ainda assim desejo indagar acerca dos deveres que dão prazer à Suprema Personalidade de Deus. Qualquer mortal que com fé ouve sobre eles, livra-se de todas as classes de temor. Em um nascimento anterior nesta terra, adorei o Senhor Supremo, Ananta, que sozinho pode conceder a liberação. Porém, como desejava ter um filho, não o adorei para lograr a liberação. Assim, devido à energia ilusória do Senhor, fiquei confundido. Meu querido Senhor Narada, és sempre fiel a teu voto. Por favor, instrui-me claramente para que, através de tua misericórdia,
eu possa facilmente livrar-me da existência material, que é cheia de muitos perigos e nos mantém sempre atados pelo temor. Shukadeva Goswami disse: ó rei, Devarsi Narada ficou satisfeito com as perguntas do inteligentíssimo Vasudeva. Portanto, suscitavam as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Elas fizeram Narada lembrar-se do Senhor Krishna. Então, Narada respondeu as seguintes palavras a Vasudeva. Sri Narada disse: ó melhor dos Sattvatas, perguntaste muito bem sobre o dever eterno da entidade viva para com o Senhor Supremo. Semelhante serviço devocional ao Senhor é tão potente que sua execução pode purificar o universo inteiro. Serviço devocional puro, prestado ao Senhor Supremo, é espiritualmente tão potente que apenas por ouvir sobre semelhante serviço transcendental, por cantar suas glórias em resposta, por meditar nele, por aceitá-lo respeitosa e fielmente, ou por louvar o serviço devocional de outros, até mesmo pessoas que odeiam os semideuses e todos os outros seres vivos, podem se purificar de imediato. Hoje me fizeste lembrar o meu Senhor, a supremamente bem-aventurada personalidade de Deus, Narayana. O Senhor Supremo é tão auspicioso que quem quer que ouça ou cante sobre ele torna-se completamente piedoso. Para explicar o serviço devocional ao Senhor, os sábios relatam a antiga história da conversa entre o magnânimo rei Videha e os filhos de Rishabha. Swayambhuva Manu teve um filho chamado Maharaj Priyavrata, e entre os filhos de Priyavrata estavam Agnidra. De Agnidra nasceu Nabi, cujo filho era conhecido como Rishabhadeva. Sri Rishabhadeva é aceito como uma expansão do Senhor Supremo Vasudeva. Ele encarnou neste mundo para propagar os princípios religiosos que conduzem as entidades vivas à liberação última. Ele teve 100 filhos, todos perfeitos em conhecimento védico. Dos 100 filhos do Senhor Rishabhadeva, o primogênito Bharata era completamente devotado ao Senhor Narayana. É em virtude da fama de Bharata que este planeta agora é célebre como a grandiosa Bharata Varsa. O rei Bharata rejeitou este mundo material, considerando todas as classes de prazer material como temporárias e inúteis. Deixando sua bela e jovem esposa, bem como sua família, ele adorou o Senhor Hari através de austeridades severas e alcançou a morada do Senhor depois de 3 vidas. Dentre os outros filhos de Rishabhadeva, 9 tornaram-se os governantes das 9 ilhas de Bharatavarsa e exerceram completa soberania neste planeta. 81 filhos tornaram-se brahmanas 2 vezes nascidos e ajudaram a iniciar o caminho védico de sacrifícios fruitivos, chamado Karma Kanda. Os outros 9 filhos de Rishabha eram sábios afortunadíssimos, que trabalhavam vigorosamente
para difundir o conhecimento acerca da verdade absoluta. Despidos, eles vagavam pelo mundo e eram muito bem versados na ciência espiritual. Seus nomes eram Kavi, Ravir, Antariksha, Prabhupada, Pipalayana, Avihotra, Drumila, Chamasa e Karabhajana. Esses sábios vagavam pela terra, vendo o universo inteiro, com todos os seus objetos grosseiros e sutis, como uma manifestação do Senhor Supremo e como não diferente do eu. Os 9 Yogendras são almas liberadas, que viajam livremente pelos planetas dos semideuses, dos místicos perfeitos, dos sádias, dos músicos celestiais, dos yakshas, dos seres humanos e dos semideuses secundários, tais como os quinaras e as serpentes. Nenhuma força mundana pode deter seu livre movimento, e tal como desejam, podem percorrer também os mundos dos sábios, dos anjos, dos seguidores fantasmais do Senhor Shiva, dos Vidyadharas, dos Brahmanas e das vacas. Certa vez, em Adyanaba, o antigo nome da terra, eles apareceram na cerimônia sacrificial do magnânimo Maharaja Nimi, a qual estava sendo executada sob a direção de eminentes sábios. Meu querido rei, vendo esses devotos puros do Senhor, que em esplendor rivalizavam com o sol, todos ali presentes, o realizador do sacrifício, os brahmanas e até mesmo os fogos sacrificiais, levantaram-se em sinal de respeito. O rei Videha, chamado de Nimi, pôde perceber que os 9 sábios eram elevados devotos da suprema personalidade de Deus. Portanto, cheio de júbilo devido à auspiciosa chegada dos sábios, ele ofereceu-lhes assentos condignos e adorou-os da maneira adequada, assim como alguém adoraria a suprema personalidade de Deus. Dominado pelo júbilo transcendental, o rei humildemente curvou a cabeça e então passou a fazer perguntas aos 9 sábios. Essas 9 grandes almas brilhavam em virtude de sua própria refulgência, e por isso assemelhavam-se aos 4 Kumaras, os filhos do Senhor Brahma. O rei Videha disse: considero que deveis ser companheiros diretos da suprema personalidade de Deus, que é famoso como o inimigo do demônio Madhu. Na verdade, os devotos puros do Senhor Vishnu viajam por todo o universo, não para o interesse pessoal e egoísta deles, mas para purificar todas as almas condicionadas. Para as almas condicionadas, é muito difícil conseguir um corpo humano e pode-se perdê-lo a qualquer momento. Mas penso que mesmo aqueles que atingiram a vida humana raramente obtêm a associação de devotos puros, que são queridos ao Senhor de Vaikunta. Portanto, peço-vos, ó pessoas completamente livres do pecado, que, por favor, me dizeis qual é o bem supremo. Afinal de contas, mesmo metade de um momento de associação com devotos puros, dentro deste mundo de nascimentos e mortes, é um tesouro inestimável para qualquer homem. Por favor,
falai sobre como alguém se ocupa no serviço ao Senhor Supremo, caso me considerais capaz de ouvir apropriadamente sobre estes tópicos. Quando uma entidade viva oferece serviço amoroso ao Senhor Supremo, o Senhor de imediato fica satisfeito e, em troca, dará até mesmo seu próprio eu a semelhante alma rendida. Sri Narada disse: ó Vasudeva, depois que Maharaja Nimi interrogou os 9 Jogendras acerca do serviço devocional ao Senhor, eles, que são os melhores dentre os santos, sinceramente agradeceram ao rei por suas perguntas. E, na presença dos membros da Assembleia Sacrificial e dos sacerdotes brahmanas, com muita afeição, responderam-lhe o seguinte: Sri Kavi disse: considero que alguém cuja inteligência está sempre perturbada devido à sua falsa identificação com o mundo material temporário, só pode livrar-se de fato do temor através da adoração aos pés de lótus do infalível Senhor Supremo. Mediante tal serviço devocional, todo o temor cessa inteiramente. Mesmo entidades vivas e ignorantes podem muito facilmente vir a conhecer o Senhor Supremo, caso adotem os meios descritos pelo próprio Senhor Supremo. O processo recomendado pelo Senhor é conhecido como Bhagavata Dharma, ou serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Ó Rei, quem aceita este processo de serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, jamais cometerá um disparate em seu caminho neste mundo. Mesmo ao correr de olhos fechados, ele jamais tropeçará ou cairá. De acordo com a natureza específica que adquiriu na vida condicionada, o que quer que a pessoa faça com o corpo, palavras, mente, sentidos, inteligência ou consciência purificada, ela deve oferecer ao Supremo pensando: isto é para o prazer do Senhor Narayana. O temor surge quando a entidade viva, devido à absorção na energia externa e ilusória do Senhor, identifica-se erroneamente com o corpo material. Ao afastar-se assim do Senhor Supremo, a entidade viva também esquece sua própria posição constitucional como servo do Senhor. Essa condição confusa e temerosa é efetuada pela potência ilusória chamada Maya. Portanto, a pessoa que é inteligente deve se ocupar resolutamente no imaculado serviço devocional ao Senhor, sob a guia de um mestre espiritual autêntico, a quem ela deve aceitar como sua deidade adorável e como a própria vida e alma. Embora a dualidade do mundo material, em última análise, não exista, a alma condicionada a experimenta como verdadeira, devido à influência de sua própria inteligência condicionada. Esta experiência imaginária de um mundo separado de Krishna pode ser comparada aos atos de sonhar e desejar. Ao sonhar à noite com algo desejável ou horrível, ou ao sonhar acordada com o que gostaria de ter ou evitar, a alma condicionada cria uma realidade que não tem existência
além de sua própria imaginação. A tendência da mente é aceitar e rejeitar diversas atividades com base no gozo dos sentidos. Portanto, a pessoa inteligente deve controlar a mente, restringindo-a da ilusão de ver as coisas como separadas de Krishna. E ao ser controlada dessa maneira, a mente experimenta verdadeiro destemor. A pessoa inteligente que controlou sua mente e conquistou o temor deve abandonar todo o apego aos objetos materiais, tais como esposa, família e nação, e deve vagar livre e desimpedida, ouvindo e cantando os santos nomes do Senhor, o carregador da roda de quadriga. Os santos nomes de Krishna são plenamente auspiciosos, porque descrevem seu nascimento e atividades transcendentais, os quais ele executa neste mundo para a salvação das almas condicionadas. Dessa maneira, os santos nomes do Senhor são cantados no mundo inteiro. Através desse cantar do santo nome do Senhor Supremo, chega-se ao nível de amor por Deus. Então, o devoto se fixa em seu voto como servo eterno do Senhor e pouco a pouco fica muito apegado e determinado, a determinado nome e forma da Suprema Personalidade de Deus. À medida que seu coração se derrete de amor estático, ora ele vai rir bem alto, ora vai chorar ou gritar. Às vezes canta e dança como um louco, pois é indiferente à opinião pública. O devoto não deve considerar que existe algo separado da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Éter, fogo, ar, água, terra, o sol e outros luzeiros, todos os seres vivos, as direções, as árvores e outras plantas, os rios e oceanos, tudo o que o devoto experimenta, ele deve considerar como uma expansão de Krishna. Dessa maneira, vendo tudo o que existe dentro da criação como o corpo do Senhor Supremo Hari, o devoto deve oferecer seus sinceros respeitos a toda a expansão do corpo do Senhor. Devoção, percepção direta do Senhor Supremo e desapego de outras coisas, esses três itens ocorrem simultaneamente para quem se refugia na Suprema Personalidade de Deus. Da mesma maneira que, para alguém ocupado em comer, o prazer, a nutrição e o alívio da fome acontecem de forma simultânea e crescente a cada bocado. Meu querido rei, o devoto que adora com esforço constante os pés de lótus da infalível personalidade de Deus, alcança então devoção inabalável, desapego e conhecimento prático sobre a personalidade de Deus. Desse modo, o bem-sucedido devoto do Senhor alcança a paz espiritual suprema. Maharaja Nimi disse: agora, por favor, fala com mais detalhes sobre os devotos do Senhor Supremo. Quais são os sintomas naturais através dos quais posso distinguir entre os devotos mais avançados, os que estão no nível intermediário e os que são neófitos ou principiantes?
quais são as atividades religiosas típicas de um Vaishnava e como ele fala. Por favor, descreve sobretudo os sintomas e características pelas quais os Vaishnavas, os devotos de Vishnu, de Krishna, tornam-se queridos à suprema personalidade de Deus. Sri Havir disse: o devoto mais avançado vê em tudo a alma de todas as almas, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Por conseguinte, vê tudo em relação com o Senhor Supremo e entende que tudo o que existe está situado eternamente dentro do Senhor. O devoto intermediário ou de segunda classe, chamado Madhyama Adhikari, oferece o seu amor à suprema personalidade de Deus. Ele também é um amigo sincero de todos os devotos do Senhor. Ele mostra misericórdia às pessoas ignorantes, que são inocentes, e ele também despreza aqueles que invejam a suprema personalidade de Deus. O devoto que fielmente se ocupa na adoração à deidade no templo, mas que não se porta bem com os outros devotos, nem com as pessoas em geral, chama-se Prakrita Bhakta, devoto materialista, e considera-se que ele está na posição mais baixa. Mesmo enquanto ocupa os sentidos em contato com seus objetos, quem vê todo este mundo como a energia do Senhor Vishnu não fica adverso nem exultante. Ele é de fato o mais elevado dentre os devotos. Dentro deste mundo, o corpo material está sempre sujeito a nascimento e deterioração. De forma semelhante, o ar vital, prana, é atormentado pela fome e sede. A mente está sempre em ansiedade, e inteligência aspira ao que não pode ser obtido. E todos os sentidos terminam exauridos devido a esta luta constante na natureza material. Aquele que não se ilude com as inevitáveis misérias da existência material e que permanece à parte delas apenas pelo fato de lembrar-se dos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, deve ser considerado Bhagavata Pradhana, o principal devoto do Senhor. Quem aceitou o refúgio exclusivo do Senhor Supremo, Vasudeva, liberta-se das atividades fruitivas, que são baseadas na luxúria material. De fato, quem se refugiou nos pés de lótus do Senhor, liberta-se até mesmo do desejo de desfrutar o gozo dos sentidos materiais. Planos para desfrutar vida sexual, prestígio social e dinheiro não podem se desenvolver em sua mente. Por isso ele é considerado Bhavagatotama, um devoto puro do Senhor, na plataforma mais elevada. Nascimento em família aristocrática e execução de atividades austeras e piedosas, de certo fazem com que a pessoa fique orgulhosa de si mesma. De forma semelhante, quem desfruta de posição prestigiosa na sociedade, porque seus pais são membros altamente respeitados do sistema social Varnashrama, fica ainda mais fascinado por si mesmo.
Porém, se apesar dessas excelentes qualificações materiais, a pessoa não sente nenhum vestígio de orgulho dentro de si, ela deve ser considerada o servo mais querido da Suprema Personalidade de Deus. Quando o devoto abandona a concepção egoísta mediante a qual alguém pensa: esta é minha propriedade e aquela é sua, assim, e quando não mais se preocupa com os prazeres do próprio corpo material e fica indiferente aos desconfortos alheios, ele se torna plenamente pacífico e satisfeito. O devoto, então, passa a julgar-se apenas mais um dentre todos os seres vivos, que são igualmente partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus. Considera-se que semelhante Vaishnava satisfeito está no padrão mais elevado de serviço devocional. Os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus são procurados até pelos mais eminentes semideuses, tais como Brahma e Shiva, que aceitaram a Suprema Personalidade de Deus como sua vida e alma. O devoto puro do Senhor jamais consegue esquecer esses pés de lótus em circunstância alguma. Ele não abandonará seu refúgio aos pés de lótus do Senhor nem por um instante. Na verdade, nem pela metade de um instante. Mesmo em troca da bênção de governar e desfrutar a opulência do universo inteiro, semelhante devoto do Senhor deve ser considerado o melhor dos Vaishnavas. Como pode o fogo do sofrimento material continuar a queimar os corações daqueles que adoram o Senhor Supremo? Os pés de lótus do Senhor executaram inúmeros feitos heróicos, e as belas unhas dos dedos de seus pés assemelham-se a joias valiosas. A refulgência que emana dessas unhas assemelha-se ao refrescante luar, pois ela alivia de imediato o sofrimento dentro do coração do devoto puro, assim como o aparecimento dos refrescantes raios da lua aliviam o calor escaldante do sol. A Suprema Personalidade de Deus é tão bondoso para as almas condicionadas que, se elas o chamam pelo seu santo nome, mesmo que involuntária ou relutantemente, o Senhor sente-se inclinado a destruir as inúmeras reações pecaminosas em seu coração. Portanto, quando o devoto que se refugiou nos pés de lótus do Senhor canta o santo nome de Krishna com amor genuíno, a Suprema Personalidade de Deus jamais pode abandonar o coração de semelhante devoto. Aquele que, dessa maneira, capturou o Senhor Supremo dentro de seu coração deve ser conhecido como Bhagavata Pradhana, o mais sublime devoto do Senhor. Segundo Srila Sridhara Swami, este verso apresenta a essência das qualificações do devoto puro. O devoto puro é aquele que atraiu o Senhor através de seu amor de tal forma que o Senhor não pode abandonar o coração do devoto. Segundo Srila Jiva Goswami, a palavra Sakshati neste verso indica que o devoto puro, por ter dado seu coração ao Senhor Supremo, compreendeu o conhecimento a respeito da Suprema Personalidade de Deus, Krishna,
que é todo atrativo em 6 opulências, incluindo a beleza. O devoto puro jamais pode sentir-se atraído por sacos de carne sob a forma de seios de mulheres ou por alucinações da dita sociedade, amizade e amor dentro do mundo material. Por isso, seu coração limpo torna-se a morada adequada para o Senhor Supremo. Um cavalheiro só viverá num lugar limpo, ele não viverá num lugar poluído e contaminado. Hoje em dia, as pessoas cultas dos países ocidentais protestam muito contra a poluição de água e do ar proveniente de empreendimentos industriais urbanos. Elas exigem o direito de viver num lugar limpo. De forma semelhante, o Senhor Krishna é o Cavaleiro Supremo e, portanto, não viverá num coração poluído, nem aparecerá na mente poluída de uma alma condicionada. Quando o devoto se rende ao Senhor Krishna e se torna um amante do Senhor através da compreensão direta da natureza todo atrativa de Krishna, o Senhor faz sua residência no coração e mente limpos de semelhante devoto puro. Segundo Srila Jiva Goswami, se alguém está absorto no transcendental serviço amoroso a Krishna, o devoto, direta ou indiretamente, está sempre glorificando o Senhor mediante transcendental serviço amoroso. Portanto, mesmo que ele cante o santo nome de Krishna sem a devida atenção, pelo fato de estar absorto no serviço ao Senhor, a misericórdia do Senhor purifica seu coração de todas as reações pecaminosas. Como afirma o Srimad Bhagavatam, no canto 2, capítulo 1, verso 11, ó Rei, cantar constantemente o santo nome do Senhor, seguindo exemplo das grandes autoridades, é o garantido caminho do sucesso para todos, incluindo os que estão livres de todos os desejos materiais, os que desejam todas as espécies de gozo material, como também os que, em virtude do conhecimento transcendental, estão satisfeitos consigo mesmos. Portanto, caso alguém que não tenha chegado à plataforma de serviço devocional amoroso cante o santo nome de Krishna, pouco a pouco ele também se libertará de todas as reações pecaminosas. No 6º canto do Srimad Bhagavatam, nos significados da história de Ajamila, Srila Prabhupada explica elaboradamente a potência do santo nome em purificar até mesmo uma pessoa comum. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explicou muito bem o processo através do qual se coloca o Senhor Supremo sob controle. Com uma corda, Mãe Yashoda amarrou o pequeno Krishna a um pilão. Krishna, sentindo-se atraído pelo inconcebível amor de seus devotos, deixou-se amarrar. Logo, embora o Senhor Krishna ate todas as almas condicionadas com as correntes de sua potência ilusória, Maya, caso se tornem devotos puros do Senhor, essas mesmas almas condicionadas podem, por sua vez, atar Krishna com as correntes do amor a Deus. Segundo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, todas as condições inauspiciosas do mundo decorrentes das atividades pecaminosas podem ser erradicadas de imediato através do cantar do santo nome do Senhor. A Suprema Personalidade de Deus jamais deixa os corações daqueles que abandonam todo comportamento pecaminoso e cantam seu santo nome. Mesmo que este cantar ainda não seja perfeito,
os devotos que permanecem servindo ao Senhor gradualmente chegam à fase de prema nishta, ou amor estável por Deus. A essa altura, eles devem ser considerados Maha Bhagavatas, ou devotos puros do Senhor. Então aqui terminamos, né, o capítulo 2 do canto 11 do Bhagavatam, que conta essa história, né, onde Maharaja Nimi encontra-se com os 9 Yogendras, onde Narada Muni dá instruções sobre Bhagavata Dharma, ou seja, serviço devocional ao fiel e indagador Vasudeva. E aí ele vai recontar essa conversa entre Maharaja Nimi e os 9 Yogendras. Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse capítulo, muito legal, porque ele está glorificando o serviço devocional, está falando sobre os tipos, né, de devotos, assim, do nível de consciência, né, dos devotos mais elevados, chamado, né, Uttama Adhikari, os devotos intermediários, os Madhyami Adhikaris, e os devotos, né, mais materialistas, chamados Prakrita Adhikari. Isso também é bom entender, né? Então esse capítulo revela todas essas qualidades, e também quem pegar a literatura em si desse capítulo vai ler assim, significados, né, muito grandes, e também estou assim, poupando de fazer aulas tão extensas, dando mais relevância mesmo aos versos em si. Se algum verso precisar de algum significado, né, mais profundo, lógico que eu vou falar. Porém, o que importa é ouvirmos com atenção esses versos do Srimad Bhagavatam, porque a partir do momento que você está realmente com a alma interessada em se render ao Senhor Krishna, ao ouvir esses versos, então automaticamente o Senhor Vishnu que está no seu coração fica muito satisfeito, porque de alguma forma você está buscando conhecer perfeitamente esta ciência da Suprema Personalidade de Deus, na qual o Bhagavatam, né, é a encarnação literária de Krishna. Então só por ouvir esses versos com atenção, e depois podemos, né, ouvir de novo, quantas vezes mais ouvimos, mais o nosso espírito, a nossa alma é purificada, né? E ficamos cada vez mais forte nessa tendência de nos tornarmos devotos puros do Senhor Krishna, porque o Bhagavatam ele nos ensina em detalhes tudo aquilo que é da natureza ilusória e tudo aquilo que é da natureza real de Krishna. Isso é que é a vantagem de obter o conhecimento transcendental. Porque dentro dessas formas humanas, nós temos, né, Krishna nos deu uma inteligência exatamente para estudarmos a ciência de Deus. E também para nos ficarmos, né, entusiasmados para seguir esse processo prático, espiritual, para que possamos realizar a presença de Deus em nosso coração, limpando, né, a nossa mente, a nossa inteligência, nossos pensamentos, nossas emoções. Tudo isso é limpo por esse processo específico de Kali Yuga, que é cantar os santos nomes de Deus. E esse cantar do santo nome de Deus não é diferente também de você ouvir os versos do Bhagavatam, ou lembrar da forma de Krishna. Tudo é a mesma coisa, tudo tem um padrão absoluto de compreensão. Então, ao narrarmos aqui nessa aula matinal sobre os versos, né, do Srimad Bhagavatam, estamos adquirindo a maior fortuna. É como se aproximar de um devoto puro de Krishna e ouvir diretamente. Essa é a vantagem, né, de estarmos aqui ouvindo essas aulas.
Você ouve assim, exatamente como um devoto puro falaria, né, que é a narração desses versos maravilhosos que, né, que ainda estamos no começo. Há muita coisa bacana que vai ser dita nesse canto 11 do Bhagavatam, que é tipo um resumão assim, incrível de toda a ciência transcendental. Ok? Então espero que vocês tenham apreciado, né? Muita luz, muita paz no coração de vocês, que as bênçãos do Senhor Krishna, né, fortaleçam a determinação, o entusiasmo de vocês para realmente captarem a significância transcendental da vida e assim poderem se preparar para voltar ao mundo espiritual após o abandono dessa forma humana que nos é dada por Krishna, né? Esse presente maravilhoso para que possamos ter a autorrealização. Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura, Nitai, todas as glórias ao santo nome, a Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.